32º dia. Adoração e gratidão, parte 1. Os temas da adoração e da gratidão estão no centro do grande conflito entre Cristo e Satanás. Por que devo adorar e ser grato a Cristo? Essa discussão, que começou misteriosamente no céu, da mesma forma chegou à terra depois da entrada do pecado. Satanás conseguiu que Adão e Eva perdessem de vista o fato de que Deus é o Criador, amoroso, justo e fiel, e que por isso merece reconhecimento e adoração. Como foi bem-sucedido em sua primeira investida, partiu, então, com maior determinação para derrotar Cristo, o segundo Adão. Foi vergonhosamente derrotado em todos os aspectos de suas tentações. Mas ele não desiste. Já que não pode vencer o Filho de Deus, parte para tentar derrotar e destruir os seus seguidores. Nas jornadas de hoje e amanhã vamos analisar o tema da adoração e da gratidão no contexto dos dízimos e ofertas. Vamos começar mostrando que o inimigo tem uma obsessão por adoração. Ele usa o dinheiro como pretexto, mas o que deseja mesmo é ser adorado. Na conclusão, vamos ver qual é o centro da questão. Obsessão por adoração. Ser adorado como se fosse Cristo parece ser o centro de todas as ações do inimigo. Do começo ao fim, sua grande obsessão é por adoração. Desde o momento em que ele decidiu que jamais se curvaria diante do Filho de Deus em adoração servil, a verdade sobre os anjos, página 42, decidiu que seria como Deus, que seria adorado como Jesus o era. Ellen G. White descreve um de seus momentos quando, misteriosamente, tomado pelo egoísmo e inveja, se recusou a adorar a Deus. Chegará a hora dos alegres e felizes cânticos de louvor a Deus e a seu amado Filho. Satanás havia dirigido o coral celestial. Sempre entoar a primeira nota, e então toda a multidão angélica se unir a ele, fazendo com que gloriosos acordes musicais ressoassem pelos céus em honra a Deus e seu querido Filho. Agora, porém, em lugar de doces acordes musicais, palavras de discórdia e ira caíam nos ouvidos do grande líder rebelde. Aproximava-se a hora da adoração, quando resplendentes e santos anjos se ajoelhavam diante do Pai. Não mais se uniria a ele ao cântico celestial. Nunca mais se ajoelharia em reverente santo temor diante da presença do Deus eterno. Página 46. O profeta Isaías assim descreve a decisão dele: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Livro de Isaías, capítulo 14, verso 14. A palavra de Deus afirma que não mais se achou no céu o lugar desse anjo caído. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e, com ele, os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Apocalipse, capítulo 12, versos 9 e 10. Aqui na terra, usando de astúcia e engano, Satanás convenceu o primeiro casal de que Deus é injusto e que lhes estava negando algo útil. Assim insinuou: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Livro de Gênesis, capítulo 3, verso 5. Infelizmente, nossos primeiros pais acreditaram nessa mentira e foram derrotados, e consequentemente, seus descendentes. Então veio o Filho do Homem, para buscar e salvar os perdidos. Mesmo estando Jesus na companhia do Espírito Santo, o atrevido e derrotado inimigo foi à procura do Salvador para que este o adorasse, como fez o primeiro Adão. A proposta dele foi: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Livro de Mateus, capítulo 4, verso 9. Ele sabia que Cristo não tinha onde reclinar a cabeça e, logo no começo de seu ministério, tentou seduzi-lo com aquilo que ele sabe bem como manejar na vida de seus súditos. Mas, graças a Deus, o segundo Adão venceu e mostrou como também podemos vencer o inimigo. Mas, por que riquezas foram usadas para tentar a Cristo? Satanás faz o mesmo ainda hoje. Dinheiro e adoração. Por que a Bíblia dá tanta importância ao dinheiro? Por que esse tema deve ser devidamente compreendido? O pastor Benjamin Maxson, em seu seminário Fundamentos Bíblicos para a Administração da Vida, apresenta 8 questões relevantes sobre o dinheiro, que foi o tema mais mencionado por Cristo.
Vamos, então, a elas. Mais de 2/3 das parábolas falam a respeito de dinheiro e bens materiais. Mais de 2.000 referências bíblicas falam de dinheiro, aproximadamente 500 passagens falam sobre oração, e um pouco menos sobre fé. O dinheiro é fruto do tempo, talento e energia postos em ação. As finanças são o campo de batalha espiritual, no mundo, nos negócios, na família e na igreja. Deus usa o dinheiro que Ele dá a seus filhos para promover a pregação do Evangelho. A riqueza, mal usada, compete com Deus. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Livro de Mateus, capítulo 6, verso 24. Os dízimos, as ofertas e o sábado são termômetros que refletem onde estamos em nossa caminhada com Deus. Antes de encerrar a nossa jornada de hoje, vamos pensar e meditar. Sábado, dízimo e ofertas estão relacionados à adoração. Quando não os usamos para adorar e glorificar a Deus, automaticamente, passamos a dedicá-los ao inimigo de Deus. Não existe o elemento neutro neste assunto. Ou adoramos a Deus, com o que temos e somos, ou ao inimigo. A quem temos adorado até o presente momento? Conversemos sobre esse assunto com o Pai e nos acertemos com Ele. Guarde em seu coração o grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra toda com sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa, de todo o coração, ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento, sem medida, de seu Espírito, mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da Igreja não forem cooperadores de Deus. Serviço Cristão, página 253. Você está dentro ou fora dessa maioria? 50% mais um, hoje. Meu compromisso: orar pela renovação do batismo com o Espírito Santo. Orar por meus amigos. Viver na presença de Cristo. Testemunhar acerca do Evangelho. Adorar a Deus com os dízimos e as ofertas, de forma sistemática e proporcional às rendas.